Vamos começar então, né, Moisés? Vamos lá, vamos lá. Então, gente, boa tarde. Mais uma sexta-feira a gente está aqui. Algumas pessoas mais atentas podem ter percebido que a arte que a gente usou para divulgar a live de hoje é a mesma da semana passada e eu explico para vocês. Essa live de hoje, ela ia acontecer na última sexta-feira, sendo que a gente não conseguiu por problemas técnicos, né, Moisés? A gente teve um problema de conexão, a gente não sabe ao certo se foi o Instagram. Acredito que sim, porque eu soube de outras lives que também não conseguiram acontecer. Mas, enfim, a gente resolveu, por alguns pedidos, de que esse assunto era um assunto bacana, de que tinha gente interessada em saber mais sobre isso. Então, a gente resolveu adiar para hoje. Então, por isso que, mais uma vez, a gente está aqui com o Moisés. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre gatilhos mentais, que é um assunto super legal, é um assunto que muita gente no marketing digital conhece, muita gente já ouviu falar, mas não sabe bem o que é. Então, hoje a gente trouxe o Moisés, que é um super expert nesse assunto, ele é super antenado no marketing digital e em todos esses assuntos, e ele vai fazer um pouquinho desse conteúdo pra gente. Então, só pra gente dar uma recapitulada, a semana passada foi a semana dos gatilhos mentais no nosso Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha no nosso perfil, olhar um pouquinho os posts da semana passada, vai ver que a gente chegou a publicar alguns deles. A gente falou um pouquinho sobre autoridade, né, Moisés? A gente falou um pouquinho sobre prova social, a gente falou um pouquinho sobre escassez. Então, eu quero começar o assunto, né, dando mais uma vez boa tarde para o Moisés, dando as boas-vindas para ele. Gente, o Moisés, ele é o nosso consultor de negócios lá do Bitpop, ele é um excelente profissional, ele sabe do que ele fala, então vai ser a pessoa perfeita para falar sobre isso. Vamos começar. Moisés, o que são gatilhos mentais? Que é isso, obrigado pela apresentação. Bom, vamos começar do começo, né? Antes de falar sobre gatilho mental, eu quero falar um pouco sobre produto. Por quê? Todo produto ou todo serviço, ele resolve um problema para uma pessoa, para um dado público. E aí, quando eu sei qual é o problema que eu resolvo, eu posso construir uma solução, tá? E aí, partindo dessa linha de raciocínio, quando eu sei qual é a minha solução e qual é o meu problema, essa solução, ela tem duas funções. Na verdade, ela tem dois benefícios, que é o benefício funcional e o benefício emotivo. Então, assim, todo produto, ele traz. Então, se a gente for pensar no meu papel de consultor, o benefício emocional de uma consultoria é trazer um direcionamento para a pessoa, né? É mostrar para ela quais são os melhores caminhos. Só que, quando eu mostro isso para a pessoa, quando eu consigo dar essa consultoria para ela, existe um benefício emocional que eu gero para ela, no sentido de trazer mais segurança para o trabalho dela, no sentido de trazer um alívio, porque ela está descobrindo coisas novas. Então, sempre existe esse benefício emocional ao se gerar um produto, né? E aí, a grande chave para você conseguir, eu diria, vender ou conversar melhor com seus clientes, é você entender qual é o benefício funcional e qual é o benefício emocional do seu produto. E aí, quando a gente está falando de benefícios emocionais, o gatilho mental é uma técnica com base psicológica, que é estudada aí por várias empresas de marketing, para fazer com que a gente consiga gerar emoção nessas pessoas, para que elas saiam de um ponto A para o ponto B. Então, a gente usa dos gatilhos mentais para gerar emoção, para que essa pessoa se sinta motivada para ela sair de um ponto A para o ponto B. Então, basicamente é isso. A gente utiliza, se aproveita, entre aspas, todas as pessoas, elas têm motivadores, né? Elas têm os seus impulsionadores, e a psicologia, ela entendeu que eles são todos mais ou menos muito parecidos. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que todo mundo tem mais ou menos os mesmos motivadores, é mais fácil a gente ir em cima deles e fazer com que aquele cliente que já está meio balançado tome uma decisão de compra, e o cliente que não sabia que precisava de alguma coisa, de repente passe a achar que precisa. Então, é bem legal, não tem nada a ver com manipulação, nem nada assim. É só mesmo uma questão da gente poder ir no cerne da questão. Né, Moisés? Aí eu queria te perguntar. Pronto, pode falar. Porque assim, sempre quando a gente está conversando com o cliente, já que você falou, as pessoas têm tem um padrão de emoção, né? Vários motivadores que a gente pode dizer que são motivadores em comum.
da mesma forma que existem esses motivadores em comum, existem as objeções que são comuns, né? Então, sempre quando a gente está conversando com o cliente, existe aquela objeção: eu não tenho dinheiro, ou isso não é para mim, ou fulano fez e não deu certo. E aí quando você fala que a gente se utiliza disso de uma maneira ética para fazer com que a pessoa saia de um ponto A para um ponto B, é justamente porque existem essas objeções no meio no meio desse caminho, que muitas vezes a pessoa, a gente pode até trazer uma solução que vai mudar a vida dela, ela não sabe disso, mas pelo fato dela ter esse mindset, a gente não consegue fazer com que ela tenha esse benefício. Então, é uma forma da gente ajudar essas pessoas a sair de um ponto A para o ponto B. Perfeito. Na semana passada, Moisés, num dos nossos posts, a gente falou sobre gatilho de escassez. O que tu entende com gatilho de escassez? Tá. Gatilho de escassez. Eu acho até que vale a pena a gente repetir aquela última pergunta que você falou qual é a diferença, né, entre escassez e urgência. Mas eu vou. Você mencionou na última live, gente, só para vocês se associarem. O Moisés, em algum momento, ele mencionou gatilho de urgência. E aí eu peguei e falei para ele assim: a gente falou no Insta essa semana sobre escassez. E muita gente confunde escassez com urgência. Então, aí eu pedi para o Moisés explicar a diferença. Então, eu vou te pedir, Moisés, mais uma vez, para você falar um pouquinho das duas, qual é a diferença entre as duas, para o pessoal entender. Tá. Quando a gente está falando de gatilho da escassez, é um gatilho que é muito associado a volume e tempo. Então, assim, você tem um certo produto físico na sua loja e, cara, por mais que o cara queira comprar, só vai ter 2 unidades, eu não vou conseguir te vender ele agora. Então, eu vou ter que esperar o meu fornecedor trazer para mim. Então, isso daí é escassez. Ou então, digamos que eu tenho uma turma online e aí essa oferta por esse preço só vai estar disponível por 4 dias, 5 dias. Então, o gatilho da escassez... Aí que entra, esse exemplo que deu foi perfeito. Por que isso é escassez e não urgência? Porque aí eu penso, meu Deus, é urgente, eu preciso comprar isso logo, porque senão vai acabar. Isso. E aí, a grande diferença quando você pensa em escassez, a minha dica é pense em volume ou tempo, né? Mas quando você pensa em urgência, a minha dica é pense em custo de oportunidade. O que é isso, Moisés? É um papel meu mostrar para todos os nossos clientes qual é o custo de oportunidade dele. Ou seja, o cliente ele tem um problema, eu tenho uma solução, né? Eu já fiz esse paralelo. Se o cliente não resolver esse problema no final do ano, esse problema ele vai aumentar, ele vai diminuir, ele vai continuar o mesmo. Ou se você não resolver esse problema, você vai perder dinheiro, você vai ganhar dinheiro, você vai deixar de vir. Então, assim, custo de oportunidade. Qual é o custo de oportunidade? E aí, quando eu falo para um cliente, seu fulano, se o senhor não resolver esse seu problema, quando for daqui a 3, 4 meses, o seu negócio pode fechar. E aí, onde é que vem a urgência, né? Daí. Então, assim, a urgência, ela está muito ligada a custo de oportunidade. E a escassez, volume e tempo. Então, o paralelo que a gente pode fazer é esse. Perfeito. E prova social, Moisés? Como é que se dá o gatilho da prova social? Certo. Prova social é outro gatilho também que está muito ligado naquela necessidade da gente estar quebrando a objeção dos nossos clientes, né? Como eu falei, existem várias objeções que são comuns. Então, eu poderia listar 5 objeções que são comuns para todos os públicos, que eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, isso não é para mim, eu não acredito em você. Na verdade, estou me lembrando só dessas 4, mas vamos trabalhar com essas 4, né? E aí, quando a gente está falando de trazer prova social, é justamente para a gente quebrar os gatilhos de isso não é para mim e eu não acredito em você. Por quê? Porque quando eu trago prova social, quando eu falo para o nosso cliente, teve outras pessoas que usaram a minha solução e que elas conseguiram sair desse ponto A que o senhor está e foram para um ponto B, elas ficaram satisfeitas, e aí eu quebro essas objeções. Então, prova social nada mais é do que realmente eu trazer provas
de formas sociais de pessoas, com depoimentos, com comentários, mostrando para essa pessoa que realmente essa solução é verdadeira, né? Então, e aí a gente quebra. Eu não acreditei em você e isso não é para mim. Perfeito. É o depoimento, né? Se a gente for trazer isso para a nossa realidade física, saindo um pouco do digital, eu diria que é o boca a boca. É alguém chegar para você e falar, olha, esse negócio aqui funciona. Tá, eu não sei, a pessoa quis me vender, mas eu não sei. Daí o outro chega e fala, eu já testei, funciona, pode. Certo. Jana, só te dando um retorno, você tá um pouco lenta para mim. Eu não sei se o pessoal que está assistindo está percebendo isso, mas se tiver também para vocês, dá um retorno para a gente, tá? Mas assim, a Jana falou sobre gatilho da autoridade. Pessoal, me dei só um retorno se eu tô sem áudio ou é só a Jana. Sem áudio, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Moisés? Eu tô te ouvindo, mas é, deu aquela cortadinha, sabe? Bom, eu vou tocar o barco, tá? É, bom, a Jana falou sobre o gatilho da autoridade, pessoal. É, esse é um gatilho que assim, a gente tem que usar de uma forma. Tá, tá cortando, mas eu vou explicando a autoridade pro pessoal e aí depois, caso não volte, eu explico, eu dou mais a minha opinião. Bom, Tá. voltando, o gatilho da autoridade é um gatilho que tem que ser usado de forma ética, porque é nesse tipo de gatilho que a gente tenta demonstrar para as pessoas que a gente consegue entregar essa solução, né? É como o próprio gatilho diz, autoridade. Então, a gente pode dividir a autoridade em duas formas. Forma teórica, então, assim, é quando eu explico para o cliente o que é o meu produto, ou por que, que o meu produto é importante. Então, a gente está falando de o que e por quê. E aí, só que a gente só explicar para essa pessoa o que é e por que é importante não é o suficiente para que ela se motive a sair do ponto A para o ponto B. E aí, a gente pode dividir também em conteúdos, em falas, que são táticas, ou seja, eu falo como. Então, como é, por exemplo, é, digamos que a gente está fazendo uma estratégia de marketing digital para a sua empresa. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, primeiro a gente tem que entender qual é o teu produto, qual é o teu serviço, qual é a tua marca. Depois a gente tem que entender o que é que você quer comunicar. Depois a gente vai te colocar, né, nos canais digitais e criar uma estratégia para que você tenha uma presença digital orgânica e qualificada. Então, é o passo a passo, é o como. E a partir do momento que eu vou demonstrando essa autoridade, explicando para o cliente, eu começo a, de fato, conquistar ele e ganhar essa autoridade, como o próprio gatilho fala. Então, na minha visão, é isso, tá? É muito da gente dizer, então, que a gente é especialista em alguma coisa, né? Você dizer que você sabe o tanto de tempo que você faz isso e que você trabalha com isso e dizer como você faz isso. Então, isso te garante autoridade. Eu acho um exemplo muito legal de autoridade é ensinar para as pessoas também, né? Quando você ensina que você sabe, seja
gratuito ou pago, você também tá passando uma autoridade porque você sabe daquele determinado assunto, a ponto de que você consegue ensinar para outras pessoas, não é isso? E assim, esse gatilho é um gatilho até polêmico, quando a gente está falando de autoridade, porque existem dois tipos de pessoas, né? Existe aquela pessoa que lê o assunto, ela nunca executou na vida, mas ela está lá falando, porque a internet permite isso, nessa acessibilidade. Ela está lá falando, mas o cara nunca executou. E existem aquelas pessoas que, de fato, executaram aquilo que ela está falando e o cara está falando com propriedade. Então, a minha dica é, sempre que você quiser falar sobre autoridade, fale sobre a sua trajetória de vida. Fale sobre as dificuldades que você conseguiu superar, porque a partir daí você tem uma visão sua de autoridade. Então, assim, não é só ler um livro e sair falando blá, blá, blá. Não. Cara, fala da tua jornada, fala das tuas dificuldades, fala de como é que você fez isso e constrói autoridade em torno da tua própria história. Isso vai ficar bem mais vai ser bem mais verdadeiro, sabe? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa bem jovem, eu tenho 26 anos, então tem muito campo aí do marketing que eu não sou autoridade, mas eu consigo falar e eu tenho essa segurança de falar porque eu sempre procuro falar a minha trajetória de vida, as minhas experiências até hoje, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente traz essa propriedade de uma forma experimental. Perfeito. E aí, esses foram alguns exemplos dos que a gente falou um pouquinho aqui no perfil na semana passada. Então, Moisés, eu queria que você trouxesse pra gente também alguns exemplos que a gente não falou no perfil. Dá pra gente alguns outros exemplos de gatilhos mentais. Tá. Eu vou falar um que, assim, esse é o gatilho mental que eu mais gosto, assim, de falar. Que, inclusive, eu acabei de falar sobre ele, que é o gatilho mental da história. Então, assim, quando você conta uma história para uma pessoa, e aí, mais uma vez, eu estou voltando naquilo que eu já falei anteriormente. A pessoa está no ponto A, onde ela tem um problema, e ela vai para um ponto B, onde ela quer resolver esse problema. Então, assim, quando eu conto uma história de outras pessoas e como elas conseguiram superar esse problema, eu crio uma conexão com essa pessoa, eu crio empatia, eu crio prova social, eu tiro várias objeções. Esse gatilho é um gatilho muito utilizado, assim, a publicidade usa muito filme. Então, se você for parar para analisar vários filmes, Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, estou falando de filmes que eu gosto, eles se usam muito desse tipo de gatilho, né, que é a jornada do herói. Eles falam lá de uma pessoa que está numa comunidade comum, aí esse herói ele se cansa de estar nessa comunidade, ele vai ter um desafio muito grande, ele aprende coisas novas, ele conhece lá um mentor, e aí no final da história, ele volta para a comunidade comum dele, só que agora ele volta com poderes para ajudar essa comunidade. Então, assim, essa é uma forma da gente estruturar esse tipo de gatilho que eu gosto muito. Uma coisa legal que eu acho da história é assim, o pessoal saber, gatilhos mentais tem muito a ver com vendas, né? Eu não consigo falar de gatilhos mentais e não pensar em vendas. E o gatilho da história é muito bacana porque você consegue vender e a pessoa nem percebe que você está vendendo para ela. Dependendo da história que é contada, você se envolve de uma maneira que você não consegue perceber que está acontecendo uma vez naquele momento. Eu acho isso muito legal da história. Fala mais um pra gente, Moisés. Tá, outro gatilho legal que eu confesso para vocês que esse eu não conhecia há pouco tempo. Eu conheci ele há 2 semanas, 3 semanas, e eu tenho tentado utilizar ele com mais propriedade, que é o do desatachamento. Que é isso? Inclusive, depois que eu aprendi esse tipo de gatilho, eu comecei a perceber várias outras empresas que usam esse tipo de gatilho, eu nunca percebi, né? Que, na verdade, é quando a gente fala para quem é e para quem não é o meu produto ou o meu serviço. E aí, quando eu falo, exemplo, eu vou dar um exemplo com loja de colchão. Existem vários colchões que têm várias densidades, que têm vários tamanhos. Aí existe uma densidade que é a densidade 33, que só pode deitar nesse colchão pessoas de até 80 quilos. E aí, quando eu falo, esse colchão, esse produto é para pessoa tal, e não é para pessoa tal, eu faço desatachamento. Aí eu já filtro, eu já pego clientes mais quentes, né? Então, assim, a gente seleciona o nosso público para quem realmente é o nosso produto.
Perfeito. Recentemente eu comprei um curso, né? Eu estou estudando música, e aí eu comprei um curso, e aí num dos e-mails, dos inúmeros e-mails que eu recebo do produtor, ele falava assim, se você quer aprender isso para se exibir, não vai embora, eu te devolvo teu dinheiro, eu não quero você como meu aluno. Então, eu acho que esse é um exemplo bem legal de desatamento, eu reconheci na hora. E nem toda empresa consegue utilizar, porque eu acho que precisa de muita maturidade para uma empresa dizer não. Né? Não é toda empresa, não é toda situação que permite a uma empresa dizer não para determinados públicos. Então, eu acho que exige uma maturidade do empresário e uma situação favorável também para ele dizer, olha, você não é o meu público, se você é assim, se for para me dar problema, eu não vou vender para você. Então, eu acho muito bacana também esse posicionamento desse gatilho de desatachamento. Isso gera um valor para o produto que você está vendendo. O produto é tão bom que talvez você que está comprando não seja digno de usar o meu produto. Então, eu acho isso fantástico. Fala só mais um, Moisés, pra gente. O Joy está fazendo uma pergunta aqui. Moisés e Jana, como definir o tipo de gatilho utilizar quando está de frente para o cliente? Tipo assim, ele está numa situação de frente para o cliente, vendendo o produto dele, e aí ele está perguntando qual seria o melhor gatilho para ele colocar no discurso dele para, provavelmente, acredito, quebrar a objeção de algum cliente. Eu acredito que é isso, Joy. Mas fala um pouquinho, você que também é consultor de vendas. Tá, legal, Joy. Eu até já comentei sobre isso, e a Jana também já comentou que existe padrão, né? Existe o padrão de motivadores e também existe o padrão, várias objeções que são comuns a todos, né? E aí, como eu já falei, existe o não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não acredito em você. Então, uma forma de você se preparar é você entender quais são essas objeções comuns e quais são esses motivadores comuns e você já se preparar antes de ir para uma reunião. E aí, quando você já chega preparado com esse padrão, você já elimina várias etapas aí no caminho. Então, assim, eu particularmente, quando eu vou para um cliente, se um cliente fala para mim, Moisés, eu acho que isso não é para mim. E assim, sempre falo, tá? Eu já sei, né, o que é que eu vou falar. Eu já tenho me preparado anteriormente. Outra forma de você se preparar é justamente você conhecer não só o gatilho, mas o conceito do gatilho, né? Porque o gatilho você pode usar falando, comunicando de várias maneiras. Mas quando você entende o conceito psicológico por trás daquele motivador, você consegue improvisar de diversas maneiras. Então, eu daria essas duas dicas. Entende quais são esses motivadores e essas objeções comuns, entende qual é o conceito por trás de cada um desses gatilhos, porque aí você vai conseguir improvisar. É isso mesmo. Quando eu trabalhava vendendo tráfego pago, né, estratégia de tráfego pago, antes de eu me tornar analista de performance, eu encontrava muita objeção, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Só que aí, além da gente poder utilizar isso a nosso favor, quando um cliente diz que não tem dinheiro, gente, o que ele está dizendo para você essa não é a minha prioridade. Dinheiro ele tem. Só que ele não vai gastar isso aqui, naquele momento com você dessa forma. Ele tem outras prioridades. Então, o que a gente pode fazer num momento como esse? Mostrar o nosso valor, né? Que eu sou mais importante para você agora. Você precisa de mim, né? Tu tem mais algum para trazer pra gente? Ou tu tem alguns exemplos, Moisés, de como a gente pode aplicar isso? Mais alguns? Tipo esse que já comentou? Eu poderia falar só de mais um que é bem conhecido também, e assim, que está bem em voga. Beijo, Su. Oi, Su. Enfim, e aí o outro gatilho que eu acho que vale a pena comentar, que é o da reciprocidade, né? E assim, se você for pegar hoje várias linhas de marketing, como o próprio inbound marketing, como a galera que faz account-based marketing, existem várias linhas de marketing que se usam muito desse fundamento da reciprocidade, que é de você entregar um valor primeiro, para a pessoa entender que você tem autoridade, que você sabe do que você está falando. E aí, quando você começa a construir um relacionamento baseado em confiança, aí sim que você começa a pedir algo depois para a pessoa, né? Então, a reciprocidade é fundamentado nisso, né? De você entregar valor primeiro. E às vezes você não precisa nem pedir, né? Quando você dá alguma coisa para alguém, você agrega esse valor, a pessoa se sente tão grata que ela se sente quase que na obrigação de te contratar depois,
porque é o mínimo que ela pode fazer para retribuir o que você fez por ela. Então, é muito emocional e a pessoa, na maioria das vezes, não percebe. Davi está fazendo uma pergunta para a gente agora. Como isso pode ser um diferencial para a retomada do mercado em que estamos vivenciando? Então, Moisés, como é que esse tipo de conceito, que esse tipo de conteúdo pode auxiliar os empresários nesse momento de retorno das atividades, principalmente aqui em Fortaleza? Tá, eu acho que é uma questão mesmo de motivação, sabe? Quando começou a pandemia, uma das coisas que eu procurei estudar foi gestão de crise. E eu acabei descobrindo que nos Estados Unidos, as empresas de lá, elas têm uma cultura de se preparar para a crise, porque lá eles sofrem, tem furacão, tem tsunami, então existe vários eventos que podem interromper a atividade comercial deles lá. Aqui no Brasil já não é uma cultura nossa ter isso, né? Ter essa motivação para fazer isso. E aí, quando a gente se usa de gatilho mental, para a gente falar para o cara da importância disso, para tentar motivar a pessoa, para tentar falar para ele, ó, cara, se preparar para a crise é importante, se preparar para o pós-crise é importante. Quando a gente gera esse tipo de motivação e fala para ele que ele é capaz de fazer, é a partir daí que vem a importância disso, né? Não só para o momento atual, mas acho que para toda a vida, né? A nossa vida. Muito bom. Gente, quem tiver mais perguntas, pode ir mandando pra gente. Tem mais alguma outra dica de aplicação, Moisés, pro físico agora, saindo um pouquinho do digital, para as empresas físicas, como é que elas podem trazer isso um pouquinho para o mundo físico delas, elas que estão abrindo, elas que ainda não estão no meio digital? Tá, assim, o físico. Como eu falei, existem várias ferramentas que você pode utilizar, como, por exemplo, a matriz de objeção, que é uma matriz onde a gente vai estar sempre coletando quais são as objeções que os clientes falam para a gente estar treinando como é que a gente vai passar, né? E aí, se a gente for pegar o varejo, por exemplo, como a pessoa está lá no pessoal com a pessoa, ela pode estar fazendo esse mapeamento de objeções que ela vem trazendo no seu dia a dia. Ela pode estar se reunindo com outros vendedores, com outras pessoas responsáveis que ela vende, está discutindo como é que ela pode superar e como é que ela pode encaixar ali algum gatilho e realmente executar no dia a dia. Então, assim, vai variar de produto para produto, vai variar de segmento para segmento, mas a rotina e o ferramental é isso, né? Então, assim, existem empresas, por exemplo, que se reúnem uma vez por semana, durante uma hora, só para discutir objeção e como é que eu posso passar daquela objeção, que tipo de gatilho eu posso adicionar naquele momento, né? Então, assim, a minha dica é, tanto para o varejo quanto para o digital, crie essa rotina de mapear a objeção, entendam essa importância, e crie essa rotina que, a partir do momento que você começar a executar, você vai pegando maturidade e isso vai se tornando mais natural. Perfeito. Aí eu queria, mas que tu contasse um pouquinho pra gente de como é isso na tua rotina. Você é um consultor de negócios do Beauty Pop, né? Você trabalha na linha de frente do time de vendedores. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é a tua rotina. Eu sei que o Beauty Pop faz consultoria personalizada, então você entende o problema do cliente, entende o que ele está passando para poder sugerir o que é melhor para ele. E aí eu queria saber como é que você aplica isso um pouco também na sua rotina. E a Su também está fazendo uma pergunta. O novo normal, que é o que a gente vai viver daqui a pouquinho, né? Como as pequenas empresas podem, a partir de agora, manter estratégias para atuar on/off? Então, explica pra gente um pouquinho essas duas perguntinhas. A que eu fiz e a que ela fez, por favor. Legal. Bom, dentro do meu pitch de vendas ou do meu pitch de consultoria, existe uma parte que, exemplo, eu vou conversar com um segmento jurídico ou segmento de contabilidade. Esses segmentos foram alguns segmentos que, de fato, eu já prospectei, já conversei muito ao longo da minha jornada, né? E sempre quando eu ia conversar com um empresário desses segmentos, o que era que eu fazia? Eu pesquisava qual era o volume de buscas que existiam para o segmento dele na internet, então eu entendia. Exemplo, no mês de fevereiro, o segmento jurídico teve um volume de 4.000 pessoas procurando por esse serviço.
E aí, em posse desse dado, quando eu conversava com esse empresário, e aí eu fazia a minha entrada do pitch, me apresentava, explicava um pouco o serviço, tentava entender qual era a problemática dele. E aí, em um dado momento do pitch, eu sempre tentava encaixar esse dado. Ó, seu fulano, o senhor sabia que só em fevereiro 4.320 pessoas pesquisaram na internet por serviços parecidos como o seu? E aí, a partir do momento que eu falo um dado como esse, eu elimino algumas objeções. Então, assim, a objeção do isso não é para mim, ou eu não acredito em você, porque eu mostro para ele que tem pessoas fazendo isso. E eu também crio urgência. Por quê? Porque sempre quando eu estou falando isso, esse dado, eu sempre falo também, ó, e essas 4.000 pessoas, quando elas pesquisam na internet, hoje elas encontram seus concorrentes. Elas não estão encontrando o senhor. E aí, essa pessoa, ela cria urgência por quê? Porque existe o custo de oportunidade aí, né? Ela não está perdendo, mas ela está deixando de ganhar alguma coisa que os concorrentes dela estão ganhando e ela não. Então, esse é um exemplo real que eu uso no meu dia a dia. É isso mesmo. E sobre esse novo normal que a Sueli está perguntando, como é que as empresas... Como as empresas podem, a partir de agora, manter estratégias para atuar no on e no off. Assim, essa é uma tendência que a gente já vinha crescendo, porque eu vejo alguns especialistas falando que a gente teve que evoluir 20 anos em 2 meses, né, em 3 meses. Eu acho que, assim, você procurar estratégias de omnichannel, né, que principalmente para o varejo, que é onde você pode conectar aí todos os seus canais off com os canais on. Então, criar estratégias de omnichannel, criar também... Quando a gente está pensando em transformação digital, a gente não está pensando também só em internet. A gente tá falando de uma transformação digital completa na empresa. Então, como é que é a operação dessa pessoa, como é que ela pode entregar o produto dela de maneira digital. Então, assim, eu recebo o produto, o pedido via WhatsApp ou via alguma plataforma. Ao longo da cidade, eu tenho alguns pontos de entregas, alguns pontos de coletas, onde eu já agendo a entrega. Então, assim, procurar estratégias omnichannel para que você possa digitalizar o seu negócio seria uma dica bacana que eu daria. Jana? Sim, tá tudo bem. Uma grande taxa de empresas que faliram nesse período. E para muitas delas, a solução realmente era essa. E elas não só têm que estar no digital, elas têm que saber fazer isso. Não é só você entrar, você tem que continuar mantendo a qualidade do seu serviço, você tem que fazer todas as coisas que você fazia através do processo físico, você tem que fazer bem feito através do processo digital. Então, para te dar um exemplo, eu falei na rádio agora um pouquinho do delivery. O delivery, há pouco tempo, o delivery hoje, ele é inaceitável que ele não seja mais bem feito. Então, quando a gente pede um delivery, que é um hábito que se tornou super comum na quarentena, e ele vai continuar sendo comum, porque mesmo quando as coisas voltarem ao normal, as pessoas vão consumir mais e mais delivery, ele tem que ser... O produto tem que vir certo. Não tem um bom atendimento em fazer... Você consegue fazer o relacionamento através da entrega. Um dia desses eu pedi um sanduíche e veio um brownie. Me encantou. Eu nunca mais vou deixar de pedir desse restaurante, entendeu? Foi um mimo muito singelo, muito simples, mas que me conquistou. Então, eu acho que as empresas têm que criar consciência desse momento que a gente está vivendo, de como as coisas mudaram, de como elas precisam se adaptar, né? E trazendo o digital para dentro delas.
e ficar atento a esses pequenos detalhes, a essas pequenas coisinhas. Moisés, eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter passado essa tarde aqui com a gente, trazendo esse conteúdo. Acho que a gente ainda teve uns probleminhas técnicos aí, segundo o que os meninos estão dizendo, mas tá tudo bem. Gente, vocês têm ainda mais alguma pergunta? A gente vai entrar nas nossas considerações finais. Eu queria que o Moisés dissesse mais alguma coisa pra gente, falasse um pouquinho do Beach Pop, da importância do Beach Tá, Pop. legal. E aí, acho que só resumindo, isso tudo que você falou, Jana, então assim, bora trazer em pauta o delivery, né? Delivery, hoje em dia, todo mundo está se movendo, mas eu acho que o grande pensamento para uma empresa se tornar realmente digital é como é que eu vou ter canal digital para que o meu cliente chegue até mim, como é que eu vou me relacionar de maneira digital, como é que a minha operação, como é que todos os meus processos, como é que eu vou poder acompanhar isso de maneira digital, como é que eu vou gerenciar o meu time de maneira digital. Então, a transformação digital, ela perpassa por todas essas áreas da empresa e não só na internet, no site ou na rede social, né? Perpassa por vários setores da empresa. E aí, para finalizar, só falando um pouco do B2Pop, pessoal, né? Nós somos uma startup, nós somos uma empresa. Assim, o nosso propósito é trazer presença digital para micro, pequenas e médias empresas que ainda não sabem como é que elas podem se posicionar no digital. Muitas vezes são pessoas que não entendem ou que não têm tempo, e muitas vezes esse custo é um custo muito oneroso. Então, assim, o nosso propósito, a gente trabalha todo dia para trazer oportunidades para pessoas de estarem presentes no digital. Mas não é só estar presente, né? Porque estar presente por estar presente não adianta. Mas a gente quer que, de fato, essas pessoas tenham oportunidade de vendas, que elas tenham um tráfego qualificado, que elas tenham uma estratégia adequada para o serviço dela, para o nicho dela. Então, basicamente é isso. Perfeito. Então, gente, também fiquem à vontade para mandar sugestão de temas para a gente. Parte da missão do Bitpop, além de fazer essa transformação digital para as empresas, é trazer cultura também. Essa cultura digital, né? Fazer com que os empresários saibam que eles precisam disso, que é importante, que para muitos deles é a chance deles de continuarem atuando. Então, a gente traz esse conhecimento para vocês. A gente está na rádio toda sexta-feira no Povo CBN, 95.5, às 3 horas. Logo depois a gente vem para cá trazer mais conteúdo para vocês. Em breve a gente vai ter outras novidades, então vão ser muitos canais para poder trazer conhecimento. Então, Moisés, muitíssimo obrigada mais uma vez por passar a tarde aqui com a gente, tá? Te agradeço. Próxima sexta-feira, gente, Tchau, tchau, Jana. sexta-feira a gente está de novo na rádio. Continuem acompanhando. Beijo. Abraço. Tchau, Moisés. Tchau. Tchau, tchau, Jana. Tchau, pessoal.